Olá, amigo, bom dia. É com alegria que estamos voltando com você e o programa Decisão, e hoje para tratar de um tema de importância para todos os brasileiros: as eleições presidenciais. E milhões de brasileiros no próximo dia 15 de novembro estarão elegendo o nosso presidente da República. Mas será que a Bíblia fala sobre o perfil de um homem que possa governar a nossa nação e que agrade a Deus e a sociedade? O que a Bíblia diz sobre os líderes e os governantes que exploram os pobres e necessitados e privilegiam os poderosos? Será que a Bíblia fala sobre este tema? Será que a Bíblia fala sobre o crente e a igreja, se eles devem se envolver diretamente com política partidária? Bem, a resposta para estas indagações você terá daqui a alguns instantes, quando estaremos entrevistando o pastor Augustus Nicodemos. E ainda hoje, no nosso programa, o pastor Augustus estará fazendo um comentário muito especial sobre o Dia de Finados, o Dia dos Mortos. Portanto, eu quero convidá-lo a, com muita atenção e com muita seriedade, nos acompanhar no nosso programa de hoje. E é bem possível, e eu oro a Deus para que haja mudança em sua vida. Portanto, continue conosco. Estamos mais uma vez com a nossa sessão A Bíblia Tem Resposta. Esta sequência é importante, onde hoje nós vamos abordar este tema de grande importância para todos os brasileiros, que são as eleições presidenciais. E nós abriríamos assim esta sessão fazendo esta indagação ao pastor Augusto. Pastor, a Bíblia, por acaso, apresenta um perfil ideal de um presidente da República? Muito bem, Manuel. A Bíblia, na verdade, ela não prescreve nenhum sistema político ideal. Ninguém vai encontrar na Bíblia base para as ideologias que têm surgido ao longo da história humana. Mas, sem dúvida, a Bíblia nos dá uma prescrição, uma orientação acerca do caráter, acerca da conduta dos governantes em qualquer sistema político. Por exemplo, o apóstolo Pedro, escrevendo aos crentes na sua primeira carta, falando a respeito dos governantes e da obediência que nós devemos ter para com os governantes, ele escreveu as seguintes palavras: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então, segundo o apóstolo Pedro, a finalidade, uma das finalidades do governo, das autoridades, é punir os malfeitores e louvar aqueles que fazem o bem, ou seja, fazer justiça, dar a cada um conforme o seu merecimento, punir o culpado e absolver o inocente. Então, um perfil, como parte do perfil de um bom presidente da República, está sem dúvida a equidade, o senso de justiça. Mas há uma outra coisa também muito importante que nós encontramos lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 16. Ali nós vemos quando Moisés está dando orientação aos juízes que haveriam de julgar o povo. E ele fala da necessidade de que aqueles governantes locais, eles fossem homens honestos, íntegros, que não aceitassem suborno, que não amassem o dinheiro. Como ele diz aqui no verso 19, não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Então, segundo o ensino da Bíblia, o governante tem de ser uma pessoa íntegra, porque senão, atraído pela cobiça, pela ganância, ele pode comprometer a justiça, ele pode comprometer o direito do pobre, o direito do necessitado em troca de dinheiro. E, infelizmente, é a corrupção que prevalece e nós sentimos bastante por isso. Mas então, em segundo lugar, nós dizemos que o perfil do presidente da República deve ter esse elemento que o compõe, ou seja, a integridade. Um homem que não se corrompa, um homem que não aceite também suborno. Ele também haverá de se preocupar com a justiça social, os problemas sociais do seu país. Profetizando aos reis da sua época, o profeta Jeremias denunciou os profetas, os reis e os governantes de Judá. E lhe disse o seguinte: assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido da mão do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste local.
Então, segundo o profeta Jeremias, faz parte do perfil do governante a prática da justiça e da preocupação social. Fazer justiça ao pobre, ao necessitado, livrar os oprimidos, se preocupar realmente com aqueles que sofrem. E talvez nós podíamos dizer, em último lugar, aquelas palavras do profeta Daniel ao rei Nabucodonosor. Nós vemos lá em Daniel capítulo 2, no versículo 21, o profeta Daniel dizendo a Nabucodonosor o seguinte: Deus, ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Então o profeta Daniel diz ao rei Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, que ele devia estar consciente de que há um Deus nos céus e que este Deus é quem coloca os reis e quem tira os reis. Então um governante para o Brasil deveria ser um homem de muito temor a Deus, que estivesse consciente de que Deus reina, de que Deus é o Senhor e que se ele está no governo, se está na autoridade, deve exercê-la no temor de Deus. Este é o perfil, em linhas gerais, de um presidente da República, segundo a Bíblia Sagrada. Pastor, o senhor está falando sobre justiça social. Nós temos observado que este governo não tem sido ideal na sua participação, no seu trabalho em relação à justiça. E é possível que o próximo governante também não seja atuante perfeitamente nesta área. Então eu pergunto, qual seria a posição da Bíblia, da Igreja, diante dos governos considerados injustos? A Igreja pode fazer uma série de coisas. E a primeira delas, e que geralmente é a mais esquecida, é a seguinte: a Igreja deve orar quando estiver vivendo debaixo de um regime injusto. É o que nos ensina o apóstolo Paulo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1 e 2. Ele diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Assim, em primeiro lugar, diante de um governo injusto, a Igreja deveria recorrer a Deus, porque é Ele quem coloca os governantes e também quem os tira. Depender de Deus e interceder diante de Deus para que em qualquer situação nós tenhamos uma vida pacífica e tranquila para ganhar o nosso pão, trabalhar com nossas mãos e espalhar o reino de Deus. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina também a nos submeter aos governos. Aqui nós encontramos aquele texto clássico que foi escrito pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 13. E é bom lembrar que quando Paulo escreveu o que nós vamos ler, o imperador era um homem extremamente injusto, era o imperador Nero. Porém, o apóstolo Paulo disse o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A Bíblia nos ensina a submissão consciente às autoridades. É certo que há governos injustos, e sua pergunta foi exatamente sobre isso. Mas a Bíblia nos ensina a nos submeter naquilo que for verdadeiro, naquilo que for correto. Porque mesmo dentro dos regimes mais injustos e escandalosos, sempre há graus ou noções de verdade e de justiça. E nós devemos nos submeter aos governos, tanto quanto eles permaneçam dentro da verdade e dentro da justiça, lembrando que foram instituídos por Deus. Isso implica também em respeito. E uma das coisas que muito me entristece é ver na atual campanha política e também dentro do próprio povo brasileiro em geral, a falta de respeito pelas autoridades constituídas. Nós podemos falar, podemos dizer que está errado, nós podemos argumentar contra, mas podemos fazer tudo isso num tom respeitoso. E nos entristece profundamente ver que o povo perde o respeito pelas autoridades constituídas. Em terceiro lugar, eu diria o seguinte: diante de um governo injusto, um governo que não atende às demandas bíblicas, a Igreja deve usar os meios legais para a mudança. Há mecanismos legais dentro da Constituição brasileira que permitem uma mudança. Por exemplo, agora no dia 15, a Igreja vai exercer um destes direitos. A Igreja vai votar na pessoa dos seus membros. Cada membro de igreja que esteja dentro da idade regulamentar estará exercendo o direito ao voto. E assim há uma chance legal de mudar
fora outros mecanismos dentro do sistema democrático que todo Estado moderno possui, que permite que o brasileiro, que o povo em geral, participe de forma legal na mudança de governo. E por último, nós poderíamos dizer ainda assim, que a igreja ainda tem a opção de profetizar contra os poderosos, contra as autoridades, de falar que elas estão erradas, como o profeta Isaías. Aqui nós temos um modelo no Velho Testamento. O profeta Isaías viveu numa época em que os governantes eram governantes ímpios, destituídos da verdade, que oprimiam os pobres e os necessitados. E o profeta Isaías tinha uma mensagem contra aqueles governantes. E ele dizia: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Nós poderíamos seguir o estilo dos profetas do Velho Testamento e denunciar em nome de Jesus Cristo estas violências que são feitas ao pobre, ao necessitado, enfim, feita a justiça normal e comum. Em outras palavras, a igreja pode profetizar, chamar o governo ao arrependimento, chamar os poderosos ao arrependimento e dizer que eles precisam se converter a Jesus Cristo, que eles precisam converter não somente o coração, mas também o seu bolso, os seus negócios, toda a sua conduta. Então a igreja é uma agência única nesse sentido, Manuel, porque diante de um governo injusto, ela pode chamar o governo, apelar ao governo em nome de Deus, em nome de Jesus, para que obedeça o que está escrito. Lembrando as autoridades constituídas que um dia elas darão conta a Deus de como usaram a autoridade que por Deus lhes foi confiada. Muito bom, pastor. Mas nós temos uma pergunta muito polêmica. Será que a igreja ou o crente, ele deve se envolver com a política partidária, tornar-se um militante político? Bem, acredito que biblicamente não há nenhum problema. A pessoa é livre, segundo a Escritura, para seguir alguma vocação. Inclusive, os reformadores viam a participação na política como parte da vocação normal da vida, que Deus pode chamar um crente para atuar na área da política, como, por exemplo, José, que foi governador do Egito, como Daniel, que foi conselheiro do rei Nabucodonosor, do rei Belsazar, do rei Ciro, talvez do rei Dario, ou o próprio Neemias, que foi conselheiro do rei Artaxerxes, para não falar de pessoas como Abraham Kuyper, que era um grande cristão, crente evangélico, e que foi presidente da Holanda, ou Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos e era crente fiel, ou ainda pessoas como Oliver Cromwell, na Inglaterra, ou ainda Lord Chesterfield, e outros homens que marcaram a história do mundo e que eram pessoas de princípios evangélicos e princípios bíblicos. Eu, porém, diria duas coisas às pessoas que estão militando num partido político e que são evangélicas. Primeiro, não se esqueçam de que qualquer ideologia política, qualquer sistema filosófico, político, social, é falível e a história tem demonstrado, como por exemplo a queda do socialismo que nós temos presenciado nos últimos dias, é uma demonstração de que nenhum sistema político é perfeito. Não esqueça de que o reino de Deus é superior a qualquer sistema político. E também, em segundo lugar, não esqueça que o problema básico, a raiz dos problemas sociais é o problema moral, é o problema espiritual. Não esqueça disso, para que nós não passemos por cima do problema real e apenas procuremos soluções superficiais. E agora, pastor, a nossa última pergunta. Nós temos mais de 20 candidatos à presidência da República. Que análise o senhor faria destes candidatos à luz da palavra de Deus? Nós queremos fazer uma análise apenas à luz da Escritura Sagrada. O que nós temos observado é o seguinte: em primeiro lugar, muitos, na pressão de angariar votos, têm feito promessas que simplesmente não poderá cumprir, porque há uma Constituição no país, há um Congresso que governa o país também. E nos lembra o que está escrito lá em Tiago, no capítulo 3, quando Tiago nos adverte a respeito da língua. E nós nos lembramos assim da campanha de muitos. Tiago diz assim: a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Então nós temos a impressão de que há muito gabarolas, não é? Pessoas que se gabam de vão fazer tais e tais coisas, quando na verdade elas não podem fazer o que estão prometendo. Em segundo lugar, nós entendemos também, e aqui vai uma crítica, que infelizmente surge o fato de que muitos fizeram coisas pelo país apenas com o objetivo de se promover. Eles hoje trazem para a televisão dizendo: olha, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e nós então entendemos que aquilo não foi feito com amor ao povo, por assim um altruísmo, mas com interesse pessoal político de se promover. E nós lembramos o que está escrito no livro de Provérbios,
É interessante como a palavra de Deus, Manuel, é extremamente atual e se aplica à situação de hoje. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 20, nós encontramos o que já disse Salomão a respeito dessa situação. Verso 6: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fiel, quem o achará? Há muitos que falam de si, da sua bondade, dos seus planos, mas o homem fiel, quem realmente encontrará um homem dessa natureza? Também lá em Mateus capítulo 7, nós vemos como Jesus faz uma análise dos problemas sociais e ele chega a uma conclusão que está estranhamente ausente na campanha de muitos dos presidenciáveis. Jesus disse o seguinte: de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, segundo o Senhor Jesus Cristo, a avareza, o engano, todas estas coisas vêm de dentro do coração do homem. Você pode examinar aí a plataforma dos presidenciáveis. A análise que é feita da situação é muito superficial. Eles não dizem, ou talvez não estão conscientes, que o problema da opressão, da miséria e da injustiça parte de dentro do coração do homem e que é necessário uma mudança de dentro para fora. Isso nós vemos, é um tom que está estranhamente ausente na campanha dos presidenciáveis. E por fim, voltando ao livro de Provérbios, nós vemos que lá há um princípio tremendamente importante para os governantes. Provérbios capítulo 8. Nós encontramos o que disse Deus: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Segundo a Escritura Sagrada, não se pode governar sem o auxílio de Deus. E nós notamos a ausência desta dependência de Deus. Nós notamos assim a falta, pelo menos, de uma demonstração pública dos governantes, de que vão depender de Deus, vão procurar o apoio de Deus e o poder de Deus para governar o país. Se não há isso, nós já sabemos qual será o resultado. E nós oramos a Deus para que este país tenha um presidente realmente colocado por Deus, para que nos ajude a sair da situação tão difícil em que nós estamos agora no presente momento. Na última quinta-feira, dia 12 de novembro, comemorou-se o Dia de Finados. É uma data do calendário católico transformada em feriado nacional pelo governo brasileiro. Milhares de brasileiros foram aos cemitérios. Alguns para orar pelas almas dos mortos, outros para pagar promessas, e outros para fazer promessas aos espíritos dos mortos, e outros ainda para homenagear os entes queridos que morreram. Será que estas são atitudes corretas para com os que já morreram? Aqui no cemitério de Santo Amaro, o túmulo mais visitado é o da menina sem nome. Centenas de pessoas vêm a esta sepultura todos os anos, no dia de finados, fazer promessas à alma desta menina que morreu faz alguns anos e cujo corpo não foi identificado. A senhora já alcançou alguma graça? Já, senhor. Qual foi? Foi uma casa. Uma casa? Uma casa. Pediu a menina sem nome? Pedi sem nome, vai fazer 5 anos. Então todo ano eu vejo o túmulo dela. E agora o nosso comentário acerca do Dia de Finados. O Dia de Finados, como feriado, está passível de pelo menos 2 críticas. Em primeiro lugar, ele é anticonstitucional. Está escrito na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, ali no artigo 19, o seguinte: que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Nós entendemos que a Constituição brasileira proíbe esse tipo de feriado religioso, pois que favorece uma religião. Se há de favorecer uma religião, por que não a religião protestante também? E por que não um feriado nacional no dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante? Em segundo lugar, o Dia de Finados como feriado, ele fere um princípio bíblico também, como há os demais feriados que acontecem na Semana Brasileira. Por exemplo, este feriado que ocorre na quinta-feira promove o chamado Grande Feriadão, e assim numa semana de 7 dias, os brasileiros trabalham 3 e descansam 4.
quando a Bíblia nos diz, no livro de Êxodo, capítulo 20, que nós devemos trabalhar 6 dias e folgar apenas um dia. Não é de admirar que muito pouco existe no Brasil em termos de produção, e aqui nós encontramos, inclusive, uma das causas para a nossa pobreza interna. Mas, em terceiro lugar, o dia de finados, com relação ao seu conteúdo, ele é anticristão. Primeiro porque ele promove a oração pelos mortos, que é alguma coisa que jamais foi ensinada por Jesus Cristo ou por nenhum dos seus apóstolos. A oração pelos mortos é ensinada apenas por um livro apócrifo, o livro de Macabeus, que jamais foi reconhecido pelos apóstolos nem pelo próprio Jesus Cristo. Na verdade, o ensino da Bíblia é o seguinte, que nós não devemos nos comunicar com os mortos, como está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, onde o Senhor Deus nos adverte a que não haja no nosso meio quem se comunique com os mortos, quem os invoque, porque isso é abominação diante de Deus. Também nós somos contra o dia de finados, porque reforça uma doutrina muito popular, igualmente errônea, é a da mediação dos santos. A mediação dos santos começou há muito tempo dentro da igreja cristã. Já no ano 600 se orava aos santos mortos, mas foi o Papa João XV que no ano 995 começou a canonizar os santos mortos e atribuiu a eles o poder de intercessão. No dia de finados, milhares de pessoas vão aos cemitérios fazer orações aos mortos e especialmente invocar aqueles que são considerados santos. Entretanto, na Escritura Sagrada está escrito que há apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É essa a nossa análise do dia de finados. Você gostaria de saber qual deve ser a atitude cristã, a atitude correta para com os mortos? A resposta é esta. Primeiro, devemos ser gratos a Deus pelo que nós aprendemos com aquelas pessoas que morreram enquanto estavam aqui na terra. E em segundo lugar, nós devemos aprender com elas que a morte um dia também nos sobrevirá, que um dia eu e você estaremos também na condição de mortos. E que a nossa grande preocupação nesta vida é exatamente nos preparar para este momento tão solene, quando seremos levados à presença de Deus para responder pelos nossos atos. Você está preparado? Este é o ensino do dia de finados, que na vida nós nos preparemos para a morte.